A mensagem de Deuteronômio 22:5, ela é clara. Algumas pessoas dirão assim: pastor, por que eu devo aceitar este versículo válido para os nossos dias? Se o contexto lá de Deuteronômio 22:5 traz inúmeros outros mandamentos que nós não aceitamos a continuidade, mandamentos que foram dados só para Israel em dado momento, mandamentos utilitários, sobre construir a casa de uma maneira que evite acidentes, trabalhar na agricultura de maneira que não haja perda de plantação. Se o contexto fala de cerimônias e ritos, porque, meus amados irmãos, Deuteronômio 22:5 não é símbolo de nada. Se fosse um rito, o homem não usar roupa de mulher, a mulher não usar roupa de homem, se fosse uma sombra de bens futuros, como a Páscoa e outras festas, por exemplo, seria símbolo de quê? Não há o que simbolizar. O mandamento também não é utilitário. Que vantagem tem, do ponto de vista utilitário, econômico, o homem não usar roupa de mulher, a mulher não usar roupa de homem? O motivo é moral. A Bíblia diz: porque quem faz isso é abominável aos olhos de Deus. Porque o homem usar a roupa feminina e a mulher usar a roupa do homem, isto é uma abominação perante o Senhor Deus. O motivo é exclusivamente moral, é referenciado diretamente a Deus, não é por uma consequência terrena, não é para prefigurar uma realidade futura, é porque é algo horrendo, abominável aos olhos de Deus. E uma coisa não pode ser abominável aos olhos de Deus num momento e já não mais ser no outro. Se isso pudesse acontecer, então Deus seria mutável. Ele iria rejeitar, enojando uma coisa no período e no outro iria se conformar a ela. Na verdade, dizer que este versículo perdeu a validade é cometer uma heresia teológica, uma heresia acerca da doutrina de Deus. É sustentar em Deus mutabilidade, mas a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. E abominação ao Senhor teu Deus. Alguns dirão assim: mas pastor, certos alimentos foram proibidos aos judeus no velho pacto, e foi dito que eles eram abomináveis. Se você quiser entender mais profundamente sobre isso, lê o Manifesto contra o Mundanismo. Se você já o leu, releia. Mas o texto lá não fala que esses alimentos são abomináveis, e nem poderiam ser. Porque os animais dos quais não se poderia comer, foram criados por Deus. No Novo Testamento, Paulo diz: nada de si mesmo é impuro, referindo-se a alimentos, senão para aquele que o considera. Ele fala que os gnósticos ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, porque toda a criação de Deus é boa. Na verdade, Deus diz assim ao povo de Israel acerca daqueles animais que não se poderia comer. Ele diz: eles serão abominação para vós. Note, Deus não diz: eles são abomináveis para mim. Eles serão abominação para vocês. Na verdade, eles evitavam aqueles alimentos para acostumarem-se, era o que Deus queria, a prática da separação, da distinção entre o que é santo e o que é profano. Deus queria educá-los na lógica da separação do que é certo e errado. E muito embora os alimentos não tivessem em si nenhum mal intrínseco, Deus usava a disciplina no comer, a evitação de alguns alimentos, a aceitação de outros, como uma disciplina mental para eles entenderem a necessidade de se santificarem em outras situações em que realmente a coisa era pecaminosa. O Novo Testamento claramente diz que aquilo era passageiro. Paulo agora libera, diz: comam de tudo que se vende no mercado, mas Deus diz assim: será abominação para vocês. Tratem como se fosse uma coisa abominável. É um para si e não um em si, para usar a linguagem da filosofia. Eles deveriam considerar como se fosse. Era fenomenológico na aparição a eles, que era impuro, não era ontológico, não era no ser do próprio alimento.
Então Deus estava apenas dizendo como eles deveriam considerar. Mas aqui em Deuteronômio 22:5, Deus diz: o homem não usará vestido de mulher, a mulher não usará roupa de homem, porque o que faz isto é abominação perante o Senhor Deus. Deus não diz será abominação para vocês, Deus diz é abominação para mim, é abominação aos meus olhos.